presidente Jair Bolsonaro afirmam que contam com o apoio de 5 ministros do STF a favor do relaxamento da pena de Bolsonaro para a prisão domiciliar. A Beatriz Manfredini chega mais aqui no Jornal Jovem Pan e vai trazer mais detalhes para a gente, bastidores e, é claro, expectativa para essa possibilidade. Bia, seja bem-vinda, uma boa noite. Exatamente, essa é a conta de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dos 5 ministros, então, entre os nomes, nós temos o presidente da corte, Edson Fachin, também temos os nomes de Gilmar Mendes, Luiz Fux, André Mendonça e Nunes Marques. A conta, então, dá metade dos votos da corte favoráveis a essa mudança para um regime domiciliar. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, atualmente, tem 10 ministros, uma vez que desde a saída de Luiz Roberto Barroso, que era o 11º, um novo ministro ainda não foi sabatinado e aprovado pelo Congresso Nacional, que seria Jorge Messias. Então, na conta da direita, eles já têm metade dos ministros nesse momento favoráveis a essa mudança para que Bolsonaro vá para o regime domiciliar. O mais resistente ainda é o vice-presidente da corte, ministro Alexandre de Moraes, e de acordo com a apuração, então, feita por mim e pelo editor-chefe do site da Jovem Pan, Matheus Aleoni, o ministro Dias Toffoli poderia decidir essa situação. Alguns aliados consideram que ele votaria com a maioria e, por isso, então, apontam uma tendência possível de que a prisão domiciliar realmente esteja próxima de acontecer. Apesar disso, esse próximo não é tão perto assim e os indícios dessas fontes apontam que uma possibilidade, de modificação nessa situação ocorreria entre o fim de março e o começo de abril, após o prazo de desincompatibilização eleitoral, que é aquele prazo que as autoridades têm para desistirem, renunciarem os cargos que ocupam atualmente, se quiserem participar da eleição de 2026. O entendimento de auxiliares do ex-presidente é que esse seria um momento ideal, de acordo com os ministros, para que Bolsonaro não interfira, não tenha ainda mais poder nas decisões eleitorais deste ano. A gente já tinha adiantado aqui na Jovem Pan essa informação, de que a prisão domiciliar estava esquentando no Supremo Tribunal Federal. As conversas foram encabeçadas principalmente pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas há muitos membros e aliados de Bolsonaro atuando em prol, então, dessa movimentação. Nós também apuramos que o laudo da Polícia Federal vem sendo utilizado, então, como forma de pressão na corte. O laudo mais recente apontou que Bolsonaro realmente precisa de cuidados médicos constantes e o argumento da defesa, dos advogados, é que isso não poderia ser feito, então, dentro do cárcere. Nesse documento, a PF não decide exatamente o que é preciso fazer, deixa a questão em aberto para o Supremo decidir, mas esse é um laudo que vem sendo bastante, então, usado pela defesa. Por fim, a nossa apuração ainda conta também com um movimento coordenado dos senadores no Congresso Nacional para apresentar um requerimento pedindo a prisão domiciliar humanitária de Jair Bolsonaro. O argumento dos senadores é que esse requerimento poderia pressionar bastante a corte no momento em que os ministros querem evitar maiores desgastes com o Congresso. 2025 já foi um ano de relações bastante complicadas e isso, então, poderia ajudar de alguma forma na pacificação. Valeu, Bia. Obrigado pelas informações. Bom, gente, há um movimento muito claro por parte de aliados do ex-presidente. No começo do ano, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tiveram uma longa conversa com o ministro Gilmar Mendes, conversaram com Alexandre de Moraes, até mesmo pela proximidade de Tarcísio com Alexandre de Moraes. Houve, na semana passada, uma aproximação do senador Wellington Fagundes, que conversou com outros ministros, entre eles Dias Toffoli, e também aumentando esse coro para a regressão de pena de Bolsonaro, o próprio filho Carlos Bolsonaro, por meio das redes sociais, que vem trazendo dia após dia a situação de saúde do seu pai. Dora Kramer, eu quero te ouvir porque esse movimento é muito claro. Os aliados estão tentando, de uma certa forma, sensibilizar os ministros da Suprema Corte. Segundo a apuração da Beatriz Manfredini, pelo menos já conta com 5 a favor dessa progressão de pena. Lembrando que o STF tem 10 ministros, desde a saída da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e faltaria apenas um voto para fechar essa maioria. Como é que você vê essa questão? E como o Vilela disse, água mole empedradura, a empedradura tanto bate até que fura. Um momento vai, é uma questão de tempo.
Pode ser, é o que se diz, é o que circula, é o que parece com a insistência da defesa, porque também essas informações circulam, a defesa, os advogados têm informações, têm suas fontes, têm suas ligações, então essa insistência é uma insistência assim, eu vou usar aqui, uma insistência tão insistente, porque ela é tão, assim, é seguidinho, né? Então ela dá a impressão de que há realmente informações de que vale a pena, porque uma insistência, se não houvesse nenhuma possibilidade, uma insistência desse naipe podia funcionar ao contrário, podia ser uma irritação, podia ser visto dentro do Supremo Tribunal Federal como uma maneira de afrontar, enfim, uma conduta inadequada. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê a abertura dos ministros para conversar. Então, eu tenho a impressão que o Supremo realmente está dando tempo a tempo, vendo como é que vai ser o comportamento do ex-presidente. Eu acho que isso conta mais do que a sensibilização pura e simples sobre o estado de saúde, sabe? Tem a questão do estado de saúde, mas o ex-presidente se prejudicou muito com vários atos, vários gestos, várias palavras que denotavam uma conduta de confrontação com a justiça. Eu acho, por tudo que se diz, é que aquela história, mais dia menos dia, sai essa domiciliar. Ô Vilela, você enxerga inclusive até com uma possibilidade de pacificação entre os poderes, essa possibilidade de Bolsonaro voltar para o regime domiciliar? Eu vejo que sim, eu vejo que é natural que em determinados momentos os atores políticos busquem, de alguma forma, não trazer isso de uma forma muito aberta, muito escancarada, mas sem dúvida se aproximar e colocar realmente a importância de um gesto como esse em se tratando de uma figura pública das mais relevantes do ponto de vista político. Então, nesse sentido, eu vejo que talvez tenha já havido aquela imagem inicial, aquela lição inicial que se buscou dar a Jair Bolsonaro nessa construção que foi feita e que foi dada a partir de uma decisão para dar essa demonstração de que qualquer ato como esse levaria quem quer que seja até o banco dos réus e depois disso uma condenação, a ida ao sistema prisional, enfim. Agora, uma vez já tendo sido praticado esse gesto, é mais compreensível que haja uma flexibilização, não no sentido de revisão de pena, né? Você vê que a própria questão da dosimetria já perdeu força nos últimos tempos, mas pelo menos que a manutenção do cumprimento da pena se dê em condição mais benéfica, especialmente respaldada por laudos médicos, por uma situação médica que dá o mínimo de subsídio para que o Supremo Tribunal Federal possa caminhar nesse sentido. Então eu vejo que realmente as conversas vão caminhando sim, política e juridicamente, para esse rumo. Perfeito, Vilela. Já a gente volta a conversar um pouquinho mais. A defesa de Jair Bolsonaro voltou a pedir ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente vá para a prisão domiciliar. Essa visita de Tarcísio a Alexandre de Moraes mostra que os aliados do ex-presidente também estão tentando sensibilizar aí, né, os próprios ministros do STF, buscando diretamente na Suprema Corte uma forma de levar Bolsonaro de volta a domiciliar. Vamos voltar a conversar ao vivo com a Andréa Nery, que vai trazer mais detalhes para a gente. E é claro, o que a defesa de Bolsonaro alegou nesse novo pedido de regressão de pena, Nery? Oi, Cássius, muito boa noite a você e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. Só antes destacando que o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, ele esteve realmente, como a gente ouviu agora há pouco, em reunião com ministros do STF, mas ele afirmou, pelo menos oficialmente, que o tema tratado foi sim a renegociação das dívidas do Estado com a União, só que a gente apurou aqui que realmente houve então toda essa manifestação em torno de acabar viabilizando a
a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar. E toda essa movimentação acontece mesmo assim, nesse mesmo tempo em que a defesa do ex-presidente fez esse novo pedido de prisão domiciliar humanitária. No relatório enviado ao ministro Alexandre de Moraes, a defesa diz que Bolsonaro sofre de multicomorbidade crônica com a coexistência de problemas cardíacos e também respiratórios, além de sequelas de cirurgias abdominais. Os advogados alegaram que o ambiente carcerário é inadequado para o tratamento necessário, já que a situação de Bolsonaro exige, segundo eles, vigilância médica constante, dietas rigorosas e tratamento contínuo contra a apneia do sono. A manifestação da defesa de Bolsonaro ocorre após uma perícia da Polícia Federal que avaliou as condições na custódia da Papudinha. No laudo anterior, a PF já havia indicado que o ambiente estava adequado para o ex-presidente e que possuía também protocolos de pronta resposta para casos de urgência. Apesar disso, a defesa fez também uma comparação com o caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. A defesa alega que o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu o que considera como precedentes ao conceder benefícios de prisão domiciliar a ex-chefes de Estado, como é o caso de Collor, e réus que apresentam quadros de saúde considerados mais delicados ou então em idade avançada. Com esse argumento, os advogados pedem o que eles chamam de isonomia, ou seja, uma igualdade no tratamento dispensado a Bolsonaro, ele que estava em prisão domiciliar preventiva, mas foi transferido primeiro para a Superintendência da Polícia Federal e depois para a Papudinha, devido ao que o STF considerou como tentativa de fuga do ex-presidente ao danificar a tornozeleira eletrônica no ano passado. Cássius. Valeu, Nelly. Obrigado pelas informações. Bom, gente, é claro que qualquer tipo de decisão em relação ao futuro do ex-presidente, se vai permanecer na Papudinha, se vai voltar para o regime domiciliar, tudo isso depende ali, falando do bom português, de uma canetada aí do ministro Alexandre de Moraes. E é claro que ele vai se embasar no laudo que foi feito pelos peritos da Polícia Federal, que alegaram pela manutenção de Bolsonaro na Papudinha, apesar dos cuidados médicos. Dora Kramer, eu quero te ouvir em relação a isso também, porque, é claro, a defesa vai tentar de todas as formas, se for rejeitado mais uma vez, vai tentar de novo e assim sucessivamente, até que, de certa forma, conseguir, né, essa regressão de pena. Mas tudo depende do ministro Alexandre de Moraes e ele vai se basear no que foi falado para ele, que foi entregue para ele um laudo onde o ex-presidente pode sim permanecer com os cuidados devidos dentro da Papudinha. Olha, sem dúvida, é isso, não tem muito. Eu acho que é claro que a abertura de canais de diálogo sempre é algo que não prejudica. Eu tenho a impressão que isso não determina, né, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que pedidos dessa ordem não tem esse condão de fazer com que a decisão do ministro seja essa ou aquela, direcionar a decisão do ministro, mas gestos que busquem aplacar, amenizar o ambiente de hostilidade, aí sim podem ter algum tipo de influência. Mal não vai fazer. O ambiente de hostilidade é sempre mais prejudicial. Mas eu concordo com você, Cássio. O que vai determinar é o preto no branco, é a necessidade, se tem necessidade específica, real, de que ele vá para a prisão domiciliar, ou se não há essa necessidade. Por enquanto, a gente viu pelo laudo da Polícia Federal, essa necessidade não existe. Vilela, eu quero te ouvir também em relação a essa possibilidade e também agora o novo pedido da defesa para Bolsonaro voltar aí à prisão domiciliar. Pois é, e quando a gente fala desse laudo da Polícia Federal, uma coisa importante de ficar registrado é que esse laudo ele trata de uma análise que foi feita pontualmente, uma fotografia do momento com base num determinado pedido, com base numa determinada alegação.
Outros elementos adicionais poderão ser trazidos pela defesa e suscitar a realização de outros laudos, de outras avaliações. E nesse sentido, a cada pedido, a defesa vai buscando talvez dar contornos mais significativos no sentido de promover esse convencimento. Há ainda um outro aspecto, que é o de buscar casos análogos, onde não necessariamente se tem ali uma questão de saúde tão gravosa, onde realmente se encontre ali, a pessoa se encontre numa situação absolutamente grave, mas onde tenha uma série de comorbidades que justifiquem, especialmente se tratando de um ex-presidente, por exemplo, o ingresso, o envio para prisão domiciliar. Nesse sentido, é paradigmático o caso de Fernando Collor. O caso de Fernando Collor, a gente vai se lembrar bem, no próprio depoimento que ele teve quando foi preso, ele colocou que não tinha comorbidade nenhuma, não tinha doença nenhuma, e no dia seguinte apareceu lá um laudo com uma série de doenças, uma série de comorbidades que justificariam a prisão domiciliar. Então é algo nesse sentido. Cabe uma análise que muitas vezes envolva que, por mais que seja ainda possível permanecer na Papudinha, mas que talvez o conjunto da obra justifique o envio para uma prisão domiciliar.